dia, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus, amém. Quantos têm recebido aqui bastante do Senhor, diga amém. E o Senhor tem muito mais para a tua vida nessa manhã, e eu creio que Ele vai estar fazendo. Eu quero convidar a pastora Ivone aqui, tá bom? Para nós sermos muito abençoados. Assim como o Senhor já tem feito desde sexta-feira à noite, tem sido tão poderoso. Eu tenho certeza que a dupla honra já veio na sua vida, amém? E no seu ministério também, em nome de Jesus. Nós estamos muito felizes, né, pela vida desse casal tão precioso que veio de tão longe para nos abençoar, amém? Obrigada, pastor. Amém, pastora. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Que honra estar aqui com vocês para compartilhar a palavra juntos. O pastor Clodoaldo já ministrou as duas primeiras ministrações, já tocou muito no nosso coração, e eu fiz um trilho nas minhas ministrações para que a gente pudesse ter um conhecimento sobre a honra e praticá-la. Todos já me conheceram, eu creio que a gente já deu um abraço em quase todos. Eu sou a pastora Ivone, eu sou esposa do pastor Clodoaldo e servimos ao Senhor na Igreja de Cristo em Goiânia há 24 anos. Como ele começou a dizer ontem, nós iniciamos no segundo bairro mais pobre e mais violento da cidade. E nós tínhamos grande dificuldade em crescer, porque era um prédio que tinha sido fechado muitas vezes. Então era um local desacreditado, descredibilizado, e o bairro muito violento, com muito tráfico, prostituição. As outras igrejas que já estavam ali estabelecidas já tinham crescido, estava em grande crescimento, e nós assumimos uma igreja que não tinha nenhuma referência pastoral, nenhuma referência de pessoas de credibilidade ali dentro. Como éramos muito jovens, as pessoas diziam que não ia dar certo, porque a gente não ia aguentar. Eu tinha 22 anos, mas eu tinha um jeitinho de 17, porque baixinha engana idade, não é verdade? Todo mundo acha que é mais nova, né, pastora? Cadê as baixinhas? Diga aleluia. Até pedi para vir para cima, senão vocês não iam me ver. Eu tenho 1,5 m, gente, cravado. 1,5 m de mulher. E eles falavam: vocês são muito jovens, logo vocês vão abandonar essa igreja. E quando íamos evangelizar, as pessoas falavam assim: você, pastora? Você parece uma menina. Também não dava credibilidade. E eu comecei a pensar: gente, está difícil, porque primeiro que o local é desacreditado, segundo é que somos muito jovens. Eu parecia ser mais jovem do que eu era, então não dava muito certo. Eu ia conversar com as irmãs, elas não me davam crédito. Algumas irmãs até saíram da igreja porque disse que não queriam a pastora menina. E eu fui enfrentando alguns obstáculos para ser a esposa do pastor. Até então não era pastora, mas já se agregava a função e o nome a pastora. E eu pensei: e agora? O que eu vou fazer? Tinha acabado de casar, 5 meses de casamento, assumimos essa igreja. Com 15 dias eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho, o Samuel. Então foi tudo de uma vez, foi um pacotão. Meu esposo saiu do trabalho para ficar integralmente na igreja. E assim que a gente assumiu, tínhamos lá uma frequência de 60 pessoas. Mas quando viu que a gente era jovem, foram todos embora e ficaram 12. Dos 12, 2 era eu e ele. Então tínhamos 10. Não que aquelas pessoas fossem membros da igreja, é porque o antigo pastor fazia muita campanha do sal, campanha da flor, rosa de Ceron, não sei mais das quantas. E quando acabou, o meu esposo falou assim: vamos parar com as campanhas para saber quem é os membros da igreja. Era 10. E eu tinha vindo da Assembleia de Deus, então um pouquinho diferente do costume da Igreja de Cristo. E eu queria fazer alguma coisa para que aquela igreja pudesse crescer. Quando o pastor passou aquela igreja para nós, ele falou assim: todo pastor que vem para cá ou cai em adultério ou abandona a igreja. Vamos ver se vocês dão conta. E tinha algo a mais: aquele prédio estava a leilão na prefeitura, porque já tinha quase 30 anos, 20, não sei anos, 20 anos, uns 20, né, amor? 22 anos que não pagava IPTU daquele lugar.
Então tinha tudo para não dar nada. O prédio mais velho, mais feio, todo acabado. Os outros prédios eram bonitos dentro do bairro, mas aquele prédio era o mais feio. As pessoas passavam e falavam: nossa, a igrejinha da pontinha de esquina. E eu comecei a orar, porque se tem algo que a minha mãe me ensinou foi a oração. Minha mãe me ensinou o princípio e o poder da oração. Quando criança, ela me colocava para orar 3 vezes ao dia. E eu lembro que um dia eu quis fazer uma barganha com a minha mãe. Eu queria brincar e ela fez eu orar. E eu falei para ela assim: se eu vim orar, a senhora me dá dinheiro para comprar balinha? Eu deveria ter uns 6 anos. Ela pegou o chinelo e falou assim: se você não orar, você vai apanhar. Com Deus não se faz barganha. E isso que ela fez marcou minha vida e fez com que eu crescesse. E eu lembro que na minha primeira pregação, eu não queria pregar, mas meu esposo falava assim: você vai ser uma excelente preletora, você gosta muito de ler, você vai ministrar bem. Eu falava: misericórdia no microfone. E com o passar do tempo, só ele ministrava, ele falou assim: você vai ministrar. Aí eu pensei: 10 pessoas, vou dar conta, né? E passei a noite preparando a mensagem. Eu lembro que de madrugada eu cheguei no nosso quarto, era um barracãozinho assim, desse tamanho do altar, 3 cômodos, e o prédio na frente. E de madrugada eu saí da sala e fui pro quarto e dei um grito bem alto: nasceu! E ele pensou que era o Samuel, né? Ele deu um pulo da cama e falou assim: que? O menino nasceu? Eu falei: não, a palavra. Ele: quer me matar de susto? Porque para mim foi minha primeira ministração, foi um nascimento. E eu não sabia que ele tinha feito um marketing, que meu esposo é marqueteiro, gente. Se tem algo que ele sabe fazer é promover a gente. Ele fez um marketing escondido, que quem ia ser a preletora era eu. E ninguém nunca tinha visto eu ministrar. Já estava em Goiânia há 13 anos na Assembleia de Deus, próximo à igreja. Ninguém nunca viu eu ministrar. Eu fugia do altar. Gostava de ficar na cantina, lavar a igreja. Sempre gostei de servir e faço isso até hoje. Se você chegar na nossa igreja, você vai ver eu limpando o chão, cuidando, arrumando. Gente, eu amo arrumar cadeira. Aqui tá tudo alinhadinho. Se não tivesse, eu dava fobia. Eu vinha alinhando. Eu vinha alinhando. Mesmo com as poltronas, eu alinho as poltronas. O pastor Jucimar, que organiza a igreja, fala: misericórdia, pastora. Tem dia que eu nem arrumo direito, porque eu sei que a senhora vai mexer nas poltronas. Mas é mania, é o cuidado que eu tenho com a casa do Senhor. E eu falei: Deus, eu quero ser um instrumento para o crescimento da igreja. Eu quero honrar meu esposo, eu quero honrar o Senhor. Me dá uma estratégia a qual eu posso servir como mulher, como a esposa do pastor, para que essa igreja cresça. E o Senhor colocou no meu coração para que eu abrisse uma célula de criança e adolescente. Eu aproveitei aquela palavra que as mulheres falavam para mim: eu não quero ter uma pastora menina, eu não quero ter uma pastora com jeitinho de menina. Eu falei: já que eu pareço menina, eu vou trabalhar com criança, eu vou abrir uma célula de criança. E com muita dificuldade, juntando algumas moedinhas, nós compramos um sonzinho pequenininho. E eu pegava esse sonzinho e ficava andando nas ruas do bairro. Esse bairro, ele é um labirinto, ele não tem uma avenida. Então as ruas são curtas e estreitas. E eu ficava circulando, e tem uma pracinha próximo à igreja. E ali era um ponto de drogas, lá se chama Boca. Como é que chama aqui ponto de droga? Boca também? Então lá era uma boca, onde muitas crianças ficava usando drogas. Eu pensei: eu tenho que parecer com eles. Aí nesse momento eu deixei de parecer uma menina e comecei a parecer uma menina de rua. Cortei minhas calças, meu cabelo era bem grande, eu cortei meu cabelo. E eu falei: eu vou ficar igual a eles, para que haja uma aceitação. Não que as minhas atitudes fossem igual a eles, mas que eu tivesse um acesso até eles. Então comecei a fazer minha célula na pracinha. E só tinha um hino que era um pancadão. Por isso que meu esposo falou do pancadão, é que as nossas celas eram um pancadão na garagem. Da praça depois foram para as garagens. As garagens das casas que os irmãos pediam para fazer a cela. E essa música eu creio que vocês conhecem. É aquela assim: então vê se vigia, e se hoje fosse o último dia, e de que valeu tanta correria, nada. Quem sabe? Não valeu de nada. Era do meu tempo, né?
Era a única música do batidão, era essa. E eu ligava o meu sonzinho e os meninos vinham. E ali eu começava a orar com eles e cantar com eles. Nesse período chegou 3 jovens na igreja, que hoje é a pastora Bruna, 2 não ficou, mas na época me auxiliava na célula. E a pastora Bruna, ela foi uma revolução com os jovens. Eu lembro que em 4 meses nós estávamos com 50 crianças, adolescentes e jovens nas garagens. Todo sábado era um pancadão. Nós fazíamos o sábado do forró gospel. Tinha que ter uma coisa diferente, né, gente? Eu ia na livraria evangélica com meu esposo tentar achar, não tinha YouTube, tentar achar alguns forró bem animados, e ali a gente fazia a noite do forró gospel. Na outra semana, a noite do funk gospel. Mas era só uma isca para chegar até a palavra e aquelas crianças e adolescentes aceitar Jesus. E eu lembro que com 7 anos nós já tínhamos 500 crianças, jovens e adolescentes dentro da igreja. E com o passar do tempo a igreja foi crescendo. O primeiro templo cabia 100 pessoas sentadas e nós começamos a construir com muita dificuldade. O outro templo, fizemos o prédio para 400 pessoas sentadas e assim bem apertadinho, 400. Nós fazíamos 3 cultos durante o domingo e começamos a ter problema com os vizinhos perseguindo por causa dos carros, barulho, é um bairro residencial. E há 7 anos atrás nós falamos, e aí foi multiplicando as igrejas. Nós falamos, precisamos ir para um lugar maior, onde a gente tem mais liberdade, para que caiba o nosso povo e agrega o nosso povo. E hoje nós estamos no bairro um bairro que chama Residencial Mansões Goianas. E a gente brinca falando, saímos do fim social, então vamos falar que é o fim do social, o fim do mundo, né? E fomos para mansões, saiu do fim e foi para mansões. Olha o que Deus faz na vida da gente, né? Quem pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. E é isso que Deus está fazendo na vida de vocês. Um novo ciclo, um novo tempo, uma nova unção, a dupla unção sobre essa igreja, sobre a vida dos pastores. Esse óleo que está caindo na cabeça dos pastores estão respingando na vida de vocês. Isso é um resuminho de um pouquinho que a gente viveu. E eu lembro que eu trabalhava com as meninas e o pastor Clodoaldo com os meninos, e 80% dos nossos pastores veio dessa célula, ex-drogados, ex-meninos abusados. Nós temos o pastor Miller, que está escrevendo um livro sobre superação. O pastor Miller chegou abusado sexualmente, ferido, machucado, nunca conheceu um pai, não sabia o que era paternidade, e hoje é um dos nossos pastores com maior crescimento dentro da nossa igreja, a maior rede, a rede vermelha da nossa igreja. Então eu olho para trás, quando eu lembro dos assaltos, dos sequestros, das humilhações, eu falo, Deus, valeu a pena. Quando eu lembro da fome, que eu amamentava meu filho a noite inteira e não tinha o que comer, e eu tinha um dia que eu pensava que eu tinha que dar meu filho para alguém da família, porque eu pensava, amanhã ele não vai ter o que comer. Eu olho para trás e falo, Jesus, valeu a pena. Valeu a pena o sofrimento, Senhor. Valeu a pena a dor. Valeu a pena a rejeição, a humilhação. Valeu a pena. Eu não sei qual é a sua história de vida, o que você tem abrido mão para servir o Senhor, mas tudo que você lança no reino do Senhor, Ele te retorna, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é especialista em fazer do improvável um homem ou uma mulher de honra. Quem sabe honrar a Deus acima de todas essas coisas, Deus também pega a pessoa que está lá no monturo, no lixo, e faz assentar com os príncipes dessa terra. Eu lembro que eu assistia as ministrações da Joyce Meyer e falava, eu quero ministrar com essa mulher. Depois surgiu a Helena Tanuri e eu falava, eu quero ministrar com essa mulher. Um dia eu quero trazer essa mulher na minha igreja, eu falava isso. E hoje Deus tem permitido eu ministrar junto com a pastora Helena Tanuri, ela sentar na minha mesa, nós comermos junto, eu pegar mentoria com ela. Eu falo, ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Talvez você pense, eu estou aqui em Brasilândia, ninguém está me vendo. Deus está te vendo. Deus é especialista em nos pegar em lugares que as pessoas não estão vendo e levar para a luz do dia. E as pessoas começar a te ver e dizer, Deus fez na vida daquele pastor, vai fazer na minha também. Eu sei que muitas pessoas de vários lugares do Brasil vão começar a vir para a Brasileia para entender o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo, qual é o movimento, por que essa igreja está crescendo. É porque essa igreja entrou no princípio da honra.
E eu quero explicar para você agora, eu dou todos os versículos bíblicos. O tema dessa palavra, para quem está anotando, é frutificar através da honra. Pode abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 8 ao 10. Frutificar através da honra. Anotem, porque se vocês não anotar, em 72 horas vocês não vão lembrar nem do texto bíblico mais. Então anote tudo que for sendo falado. Deixe aí a sua Bíblia aberta em 2 Reis 4, nós vamos ler do 8 ao 10. Eu quero dar para você a tradução do que significa frutificar. No hebraico significa parar ou porá, que significa gerar frutos, produzindo-se de si mesmo. Mostrar frutificação através do processo de gerar dentro de você. Honrar no hebraico significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade por sustentar e pagar a conta. Olha bem, no hebraico a palavra honra significa sustentar, pagar a conta. Como que nós honramos a Deus? Com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como que nós honramos os nossos pastores? Com as nossas primícias. Mas primícia do Velho Testamento? Não, Deus deu o seu Filho no Novo Testamento, para o Novo Testamento. Ele é a primícia do fruto de Deus que Ele deu a nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que eu posso honrar meu pastor? Dando minha primícia. O que é a primícia? É um dia de trabalho, o valor de um dia de trabalho ao qual eu deposito aos pés do meu pastor. Não é para a igreja, não é uma oferta da igreja, é uma maneira de eu honrar financeiramente, pagar a conta do meu pastor. Eu vim entender sobre primícias há pouco tempo, e eu tenho a minha discipuladora, a pastora Zélia, da Paz Church, Rio Grande, Mato Grosso do Sul. Ela está lá, mas o pastor Gildo. E quando eu descobri o princípio da honra, das primícias, eu posso dizer que em 3 anos, o Senhor mudou minha sorte financeira. Totalmente, completamente a nossa sorte financeira. Meus filhos começaram a empreender e Deus tem dado riqueza aos meus filhos. Deus tem dado riqueza na minha casa. Deus tem dado riqueza e prosperidade em tudo que nós temos feito. Então como que eu posso honrar meu pastor? Você que ganha um salário mínimo vai dar aproximadamente R$40 um dia de trabalho. Você vai ofertar na vida do seu pastor? O pastor não pediu para falar isso não, gente. Ele nem sabia que eu ia falar isso. E talvez ele nem vai querer, mas pastor, se você não querer, você vai impedir que a sua igreja seja rica e próspera, que seu povo seja abençoado. Honrar é pagar a conta, está no hebraico, depois dá um Google. Honrar no hebraico é sustentar. O apóstolo Paulo diz que nós temos que repartir tudo o que nós temos com aquele que ensina a palavra, com aquele que nos ensina o caminho, a verdade e a vida. Quantas renúncias seus pastores já tiveram para que vocês estejam sentados nessa poltrona? Quantas renúncias, quantas lágrimas, talvez você nem sabe a história deles. Tem pessoas da minha igreja que não sabem a nossa história, porque vão chegando agora e não conhecem, acham que a igreja já nasceu com aquele prédio enorme, já nasceu com muitas pessoas, e não foi assim. Nós temos uma história, nós temos história de lágrimas, de choro, de renúncia. Eu não conheço a história dos pastores, mas o Senhor está pedindo para falar isso. Isso era um pouco da palavra de amanhã, mas o Senhor está pedindo para que eu fale hoje, porque hoje é dia já de mudar a sua história. Repita comigo: honrar é sustentar, é pagar a conta. Existe uma classificação de honra. Anote aí, classificação de honra. Amar a Deus sobre todas as coisas. Honrar a Deus. Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus 22:37. Primeiro que nós devemos honrar é a Deus. Mas eu amo a Deus. Mas você sustenta o reino de Deus? Você sustenta a casa de Deus? Eu não sei aqui, mas a maioria das igrejas tem 500 membros e 100 dizimistas.
A maioria das igrejas tem 20% só que sustenta o reino de Deus. Ah, Deus não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa porque Ele é Deus, mas o reino dele na terra precisa. Tanto que Jesus tinha um tesoureiro para cuidar das finanças do reino. O reino de Deus precisa. Essa igreja precisa de um fogo. Essa igreja precisa ser terminada. E responda para você mesmo: você tem honrado a Deus com as suas finanças? O seu sustento? Ah, eu não concordo com o dízimo. Dízimo é do Velho Testamento. Jesus não anulou a lei. Jesus justificou a lei. Jesus é a lei, Jesus é a graça. E antes de ter lei já existia Jesus, porque quando Deus falou façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele falou: vem cá Espírito Santo, vem meu filho Jesus, vamos criar o homem a nossa imagem. E quando nós honramos a casa do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu pareço tanto com o Senhor que eu não quero que a tua obra fique de qualquer jeito. Mas inventaram uma graça sem Jesus, uma hipergraça, a qual os crentes podem viver de qualquer jeito, que não existe mais pecado. Inventaram uma graça sem graça, a qual o mestre não está nela, porque ninguém verá a Deus sem santificação. O nosso dinheiro precisa ser santificado, e nosso dinheiro só é santificado quando nós honramos a Deus com as nossas finanças, quando nós honramos a Deus com o nosso melhor, quando nós honramos a Deus com tudo que nós temos, dinheiro, tempo, adoração. Ah, Deus só quer meu coração. Você vive só com seu coração? Se tirar seu coração do seu corpo, você vive? Responde, gente. Se tirar seu coração do seu corpo, você vive? Então Deus só quer seu coração? Não. A Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração contra essas mentiras do diabo, a qual muitos, até escolhidos do Senhor, têm caído nessa mentira. Como que paga a água dessa igreja? Como que paga a energia? Como que compra material de construção se não for através da sua honra? Ah, mas a igreja tem muito dizimista, não precisa do meu dízimo. Não é porque os outros fazem, é porque Deus quer que você pague a conta. Não existe algo melhor do que a gente ir no restaurante e dizer assim: hoje eu pago a conta. Quem paga a conta é o mais forte. Quem paga a conta é o mais rico. Quem paga a conta fica sentado no meio, na primeira cadeira, porque ele é o homem de honra. Seja o homem e a mulher de honra dentro dessa igreja. Paga a conta. Repita comigo: eu quero pagar a conta, Senhor. Não, mais forte: eu quero pagar a conta, Senhor. Segunda classificação de honra: honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20:12: honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias na terra. É o segundo mandamento com promessa. Que dia que você fez um almoço para o teu pai, para tua mãe? Mulher, quando você vai comprar sua roupa, você lembrou de comprar da sua mãe? Porque quando criança ela deixava de comprar para ela, você era criança, ela deixava de comprar para ela para comprar para você. Ah, eu não fui criado com meu pai, eu não tenho que honrar meu pai. Aqui não tem regras para que honre pai e mãe. Ah, meu pai me abandonou. Seja diferente dele, porque se você rejeitar ele, você só vai mostrar que você é igual a ele. Ele não te deu amor, dá o amor que você ganhou de Jesus. Ele não te deu afeto, mostra o afeto de Jesus para ele. Talvez ele só vai ver Jesus, ele só vai conhecer Jesus através de você. A gente só dá o que a gente tem. Honra teu pai e tua mãe. Quando eu tinha 18 para 19 anos, Deus levou meu pai. Ele teve um AVC e partiu, deitado em meu colo. 32 horas depois, desligaram os aparelhos e meu pai partiu. Mas antes de partir, eu lembro que ele, com muita dor, eu tinha o cabelo bem grande, que ele gostava que eu deixava o cabelo grande. E ele pegou no meu cabelo e falou: filha, você nunca me deu trabalho. Eu sou a menor de 5. Eu te abençoo com toda sorte de bênção. E ele partiu, mexendo no meu cabelo e me abençoando. Nesse tempo eu ia entrar na faculdade. Eu trabalhava numa boa empresa.
4 meses depois, minha mãe teve o primeiro AVC e ficou deficiente do lado esquerdo. E eu parei de trabalhar e de estudar e fui cuidar da viúva. Quando eu conheci o pastor Clodoaldo, ele já era pastor, e ele me chamou para casar, ele não me chamou para namorar. Ele me via passando para ir para a igreja, voltando, e até assustava com a forma dele me olhar, e eu meio que fugia dele. 1 ano e 6 meses ele tentando conversar comigo, eu fugindo dele. E o dia que ele me chamou para casar, eu falei: é o seguinte, eu cuido da viúva, eu não vou poder trabalhar para te ajudar. Você vai querer casar com uma pessoa que vai levar a mãe de pacote? Eu não vou abandonar minha mãe. Ele falou assim: eu vou te ajudar a cuidar da sua mãe. E ele passava noites comigo, ele lá do lado de fora e eu do lado de dentro no hospital. E tem 32 dias que a minha mãe está na UTI. Ela deu um AVC. E há 17 dias atrás, ela com muita dor, ela falava: segura minha mão. E eu fiquei segurada na mão dela 12 horas. E ela gemendo de dor. E ela falava: filha, você nunca me deu trabalho. Você sempre me honrou. Eu te abençoo, filha. Eu te abençoo. Eu tinha muitos motivos para abandonar minha mãe. Eu tinha muitos motivos que não vem ao caso, mas eu decidi trilhar o princípio da honra. Ela ainda está na UTI, totalmente vegetativa. Nesse mês de julho eu desmarquei toda a minha agenda, mas essa eu vi que o pastor tinha investido, as passagens eram muito caras. E eu falei: Deus, a tua palavra diz que o reino é tomado por esforço. E às vezes a gente tem que deixar a nossa dor para cuidar da dor dos outros. Eu vou, Pai, mas o Senhor vai segurar ela até eu voltar. E eu falei para ela: mãe, toda vez que eu ia viajar, a senhora me levava no portão. Magrinha, tadinha, muito doente. E ela falava assim: vai, minha filha, tenha a sabedoria de Salomão. Eu peguei a mão dela inchada, toda cheia de aparelho, coloquei na minha cabeça. Eu falei: mãe, a senhora não pode falar, mas sua voz está na minha mente. Eu tenho a sabedoria de Salomão. Eu recebo as palavras que a senhora liberou. E falei para ela: me espera no portão. Não vai embora antes de eu voltar. Aí ontem minha irmã me ligou e falou assim: o médico falou que é qualquer minuto. Eu falei: eu sei que é qualquer minuto. Mas tudo que eu tinha que fazer para minha mãe, eu fiz. Eu fazia o almoço, eu colocava comida na boca dela, eu dava banho nela. A minha melhor toalha era para ela. Eu não comprava uma roupa sem dar roupa para ela. Nas minhas viagens eu nunca cheguei sem um presente para ela. Eu honrei minha mãe com todo o meu melhor. Mesmo se eu não tiver, você pode sepultar minha mãe, porque todo o princípio de honra eu já fiz. Eu já comprei o jazigo está pronto, a funerária está pronta. Eu paguei a funerária 30 anos para minha mãe, e ela falou: eu quero um jazigo no cemitério de Jardim. E quando ela foi para a UTI, eu falei para o meu esposo: compra o melhor jazigo, que seja no cemitério de Jardim. Ela não queria aquelas coisas construídas. Que seja no cemitério de Jardim. É a minha última promessa à minha mãe. Como que você também tem honrado a memória das pessoas que te serviram? Tem pessoas que enterram seus pais e não voltam lá nem para colocar uma plaquinha. Sabe por que Jesus não ficou na sepultura? Porque ele não queria plaquinha na sepultura. Ele não queria uma plaquinha para adorar a morte. Ele ressuscitou para que a gente celebrasse a vida, mas que nós pudéssemos honrar aqueles que partiram também. E a única forma de honrar quem partiu é honrando aquilo que ele te ensinou, é honrando aquilo que ele pregou na sua vida. Eu não vou honrar minha mãe guardando roupa dela, sapato dela, isso não é honra. Guardando foto dela, eu vou honrar ela sendo um ser humano melhor, amando a Deus. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue teus dias na terra. Filho que não sabe honrar morre cedo. A estatística de morte de adolescentes e jovens no Brasil é que cada 100 jovens, 30 morrem ainda na adolescência. E somente 40% chega a 30 anos.
Honra teu pai e tua mãe para que prolongue teus dias na terra. Filho desobediente morre cedo. Morre cedo. É a Bíblia. Honra suas autoridades. Romanos 13:1. A quem honra, dá honra. Toda autoridade é delegada por Deus. Nós temos um governo que é difícil honrar, né? Maior ladrão do Brasil. Desculpa, não é política e nem partidarismo. Dá um Google. Nós estamos sendo governados por um império de trevas. Mas a Bíblia diz honra. Né? A vontade é de ir lá e escrever L-A-D-R-A-O-Tio. Mas a Bíblia diz honra. Várias vezes eu fui lá na rede social escrever ladrão, corrupto, vagabundo. E o Espírito Santo. Honra a quem tem honra, porque toda autoridade é delegada por Deus. Não vou elogiar, porque nós estamos aqui para confrontar. Não vou elogiar, mas também não vou desonrar. Quando Deus levantou Elias, o reino de Israel estava sendo governado por Jezabel. Para não entrar em confronto, ele fugiu. O pastor falou ontem, né? Eles mandaram não sei quantos soldados. Ele orava, o fogo caía, os soldados morriam. Deus não permitiu tocar nele. Talvez nosso tempo tenha sido um tempo difícil de honra, porque a cultura da desonra está impregnada nas pessoas. A cultura da desonra, ela é alimentada na mídia, porque está criando projetos de lei para destruir a família, projetos de lei para destruir as crianças, projetos de lei para destruir a saúde humana, física e psicológica. Eu estudo direito, tem dia que eu dou vontade de... assim, não existe lei nesse país. Ou a lei é um livro de poesia, a Constituição é um livro de poesia que só funciona. Seja diferente. Gente, eu estou com uma palavra e estou pregando outra palavra. Mas amém, Deus quer falar, né? Honrar autoridades. E eu te pergunto, que dia que você honrou seu pastor? Quando nós começamos a ministrar fora da nossa igreja, em outros estados, um dos nossos discípulos falou assim: Pastor Clodoaldo, o senhor está convivendo com pessoas diferentes, suas roupas já não podem ser a mesma. E nós somos muito simples. A gente não importa, é um tipo de coisa que a gente não importa. A gente não tinha observado isso. E ele é pastor de uma das igrejas mais relevantes ali de Redenção. E o outro da Açailândia, Maranhão. E ele falou: pastor, não dá mais, muda suas roupas. Aí a gente meio que levou na brincadeira. Ele foi em Goiânia, levou o pastor Clodoaldo no shopping e trocou todas as roupas do pastor Clodoaldo. Ele falou assim: não pega uma camisa com menos do valor de R$500. Aí nós falamos: mas não precisa disso não. Pastor, seu nível subiu. As pessoas acham que o pastor tem que ser pobre e miserável, porque tem a impressão de que Jesus era pobre. Jesus nunca foi pobre. Jesus, quando nasceu, Deus já enviou 3 reis para adorá-lo e colocar ouro, prata, todo tipo de riqueza aos pés de Jesus. Jesus já nasceu, foi rico. Nós temos que tirar a mentalidade de que o povo de Deus tem que ser pobre e miserável. Nós tem que ser pobre de espírito, mas nós temos que viver a prosperidade de Deus. Nós temos que tirar a mentalidade de que nós somos os pobres. Nós não somos pobres, nós somos peregrinos na terra. Nós não somos pobres, pobre é o diabo. Nós somos um vaso milionário. Temos a riqueza dentro de nós, mas por fora somos vasos de barro. Mas o que está dentro de nós é rico. Por fora é barro, porque todos os dias nós temos que quebrar e refazer novamente. Mas por dentro tem milhões, porque o que está aqui dentro é o Espírito Santo de Deus. O que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus. O que está dentro de você é valioso. O que está dentro de você é eterno. O que está dentro de você é vida eterna. O que está dentro de você não vai acabar. O ouro não se acaba. Você pode derretê-lo e criar uma outra forma, mas ele não se acaba. O barro, ele volta a ser barro, mas o ouro, ele continua tendo valor. Mesmo se ele perder a forma de um anel, ele pode ser uma corrente ou ele pode ser uma pepita, mas ele continua sendo ouro. Você por fora é barro, mas por dentro você é ouro. Por dentro você é ouro, porque o que está aí dentro é o Espírito Santo de Deus. E eu quero te ensinar
através da mulher sunamita, como honrar a Deus e o profeta de Deus. Agora sim, vamos lá para o versículo que eu pedi você para abrir. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4, do versículo 8 ao 10, diz assim: Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma viúva rica, que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez ele sugeriu ao seu marido: Olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Desse modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nela. Até aqui. Espírito de Deus, eu sei que o Senhor já tem falado e ensinado, mas revela através, Senhor, dessa palavra aquilo que precisamos aprender para viver um princípio de honra, para ser próspero nessa terra, para fazer a diferença, Senhor, para ser, ó Pai querido, aquilo ao qual o Senhor nos chamou para ser. Espírito Santo, vai aonde eu não posso ir, fala de uma forma que eu não posso falar, visita onde eu não posso visitar, faça algo extraordinário, Senhor, faça algo diferente, Senhor, que essa igreja viva o princípio da honra e viva o extraordinário do Senhor, em nome de Jesus. E todos que crêem, digam amém. A história de Sunamita é uma história entre 782 a 874 a.C. Sunamita quer dizer que ela era da cidade de Sunem. Então é como quem nasce em Acre é acriano? É acriano? Acriano, ela era acriana, porque era de Sunem. Não tem um nome dessa mulher. E toda vez que você lê um texto bíblico que não há o nome, talvez seja a sua história, você vai lá em cima e coloca o seu nome. A Bíblia relata várias histórias a qual não tem nome. A mulher do fluxo de sangue, a mulher encurvada, a mulher sunamita, a mulher de Ciro Finício. Então tem muitas histórias que não constam nome. Quando Deus não coloca nome, é porque o local tinha maior importância do que o nome da pessoa. Quando Deus permite o nome, aquela pessoa, a história dela era mais relevante do que o local. Não que Deus descarte o local, porque na Bíblia de Deus nada é descartado, nem ponto, nem vírgula. Nada se descarta na palavra de Deus. Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, tudo tem uma relevância. Então a mulher, essa mulher, a sunamita, começou a observar que o profeta Eliseu todos os anos ia a Sunem. Sunem significa lugar de descanso. Era um lugar qual se podia descansar, uma cidade sossegada. E Eliseu ia para essa cidade para os dias de descanso, para férias. E eu quero te perguntar, pastor, tem quanto tempo que o senhor não pega umas férias? Porque os pastores acham que é semideus, que não precisa ter férias e depois entra em depressão. Tantos pastores estão depressivos. Ah, mas eu não tenho condições de tirar umas férias. Irmãos, você toma a atitude e fala, pastor, nós vamos custear 10 dias de férias para o Senhor, 15 dias, 30 dias de férias. Nós vamos levantar recursos para que o Senhor tenha férias. Nós ficamos 18 anos sem férias na nossa igreja. Eu já estava doente, fazendo tratamento, cansado, esgotado, até o dia que os nossos discípulos descobriram o poder da honra. Não foi nós que ensinou, eles descobriram pelos outros, foi um erro nosso. E hoje a gente vive ensinando o poder da honra, porque nós negligenciamos nisso e não podemos mais cometer os mesmos erros. E todo ano um dos nossos discípulos custeia uma viagem nossa para a gente descansar, é viagem de descanso. Ano passado um discípulo nosso que morava em Miami, agora está em Orlando, ele custeou 20 dias nos Estados Unidos. Ano passado também um outro discípulo nosso nos enviou para gente ali no sul, Gramados. Ele fala, pastor, só tem que descansar. Vocês têm que descansar. Porque pastor descansado, ele é mais manso, gente. Senão ele vai ficando nervoso aqui no altar, começa a só usar a espada só para atacar. Não estou falando que seu pastor está cansado, não, viu, gente? Pastor, tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. E aquela mulher começou a observar que Eliseu ia até aquela cidade. Então ela chega até o marido e fala, meu bem, vamos construir um quarto para o profeta, porque esse profeta é um santo homem de Deus. Gente,
a mulher, ela tem o poder da influência. Ou ela vai fazer com que o marido ame a igreja e seu pastor, ou ela vai fazer com que o marido nunca pise o pé no pastor, na igreja, e que não ame o pastor. Porque tem mulher que só chega em casa falando mal da igreja. Ai, mas o culto hoje, oh meu Deus, foi o presbítero que pregou. Ah, o louvor hoje não foi lá, essas coisas, irmãos, tudo bem, tá? É só um exemplo. O louvor foi essas coisas. Quem quer ir num local onde as pessoas só falam mal? Quando descobre um restaurante que é bom, pode ser a 40 quilômetros daqui, a gente vai lá, não vai? Porque é bom. Se a gente começar a falar que a nossa igreja é uma bênção, que o nosso pastor é maravilhoso, que o louvor é tremendo, as pessoas vão começar a vir, porque as pessoas gostam de ir naquilo que é bom. Aquela mulher falou assim: olha, tem um santo homem de Deus que vem na nossa cidade e eu quero que ele hospede na nossa casa. Essa mulher era rica. Repete comigo: rica. Olha para sua irmã e fala: você é rico. Eu tiro foto e falo assim: fiquei bonita, porque rico eu já sou. A gente é aquilo que a gente pensa que é. Não que a gente ama as riquezas, nem as riquezas desse mundo, mas a gente ama a riqueza que Deus colocou em nós. E ela pegou e falou assim: vamos fazer um quarto. Gente, na casa de rico o que mais tem é quarto. É ou não é? Vai na casa de rico para vocês verem. Parece uma hotelaria de tanto quarto. Cadê os ricos dessa igreja? Diga aleluia. Só uma. Cadê os ricos da igreja? Diga aleluia. Está profetizado um monte de quarto na sua casa, para você receber os profetas de Deus, para você ser hospitaleiro. Naquele tempo quase não tinha hospedarias, as pessoas preparavam as casas para hospedar os santos de Deus. No livro de Atos fala que muitos hospedaram anjos e nem sabiam que era anjo, porque eles agiam com hospitalidade. E ela falou assim: vamos fazer mais um quarto, e agora de tijolos. Alguma tradução fala assim: alvenaria, porque naquela época era alta construção, a alta engenharia era tijolos. Até então se usava madeira, as palhas e o barro, mas o tijolo era alta engenharia da época. Ela falou: vamos fazer um quarto no terraço. Sabe o que ela quis dizer? Vamos colocar o profeta lá no alto, vamos colocar o profeta lá em cima, porque lá de cima ele vai ver a cidade, e quando ele vê a cidade ele vai começar a trazer palavras proféticas, palavra que liberta, palavra que cura, palavra que restaura. Ela estava dizendo: não vai ser só a minha casa, mas vai ser toda a cidade abençoada através da honra. Quando você abençoa, você abençoa a cidade. Quando nós honramos os profetas, nós não estamos honrando somente aquele homem de Deus, nós estamos honrando a nossa cidade. Quando eu chego numa cidade, a primeira coisa que eu olho é a renda per capita daquela cidade. Se eu não me engano, a renda per capita de Brasileia é 18,6. E eu falei: é baixo, é muito baixo a renda per capita de Brasileia. Senhor, eu não aceito essa renda per capita. Um dia eu vou voltar nessa cidade, a renda per capita vai estar no mínimo 36,8, que é o básico de um povo próspero. Pega aí, meu irmão, pega aí, minha irmã. Deus está liberando na sua vida um princípio que vai te prosperar, e os primeiros empresários vai ser você. Esse irmão está com tanta pouca fé, está difícil fazer milagre, né? Jesus falou assim: foi difícil fazer milagre em Jerusalém por causa da pequena fé. Vamos melhorar isso aí? Eu vou repetir de novo. Deus vai usar você para prosperar essa cidade. Deus vai usar você para prosperar esse lugar. Deus vai usar você para atrair bênção nessa cidade. Pega aí, meu irmão. Eu falei para Deus que eu queria ser usado por Deus para mudar a região noroeste. E eu lembro que eu andava com o carrinho, que meu único automóvel era o carrinho do meu filho. Meu rosto era queimado do sol, tinha tanta mancha do sol que foi anos de tratamento para tirar as manchas. Não tinha fio solar, era caro, era artigo de luxo. Eu colocava meu filho dentro do carrinho, pegava 1 litro de óleo e saía nas ruas. E falava: Deus, um dia esse lugar vai ser próspero. Eu falava para meu esposo: um dia esse bairro, que é um labirinto, vai ter mão única. E ele olhava para mim e falava assim: vai sonhando. Porque a única coisa, quando nós não temos, é sonhar que temos. Porque a fé é a espera daquilo que você tem certeza que vai acontecer, mas você ainda não vê. Mas você tem certeza. E sabe o que aconteceu com o bairro? Repete comigo: mão única. Onde era chácaras em redor virou condomínio fechado, grandes empresas. O bairro
do lado, você comprava um lote por uma bicicleta velha. Hoje um lote lá é R$1 milhão. O maior shopping, um dos maiores shoppings da América Latina, fica a 5 minutos desse bairro. É a região mais promissora de Goiânia. Mas um dia Deus levantou profetas para orar. Começa a orar sobre Brasileia. Começa a fazer marcha sobre Brasileia. Começa a dizer que Brasileia é o lugar das riquezas da terra e do céu. Aquela mulher disse assim: meu bem, vamos trazer esse homem, porque esse homem vai mudar a história dessa cidade. Irmãos, eu não quero trazer glória a essa conferência, porque a glória, ela é de Deus. Mas eu vou deixar algo profético para vocês. Vocês vão viver o extraordinário de Deus a partir de hoje. E ela pediu para que naquele quarto o esposo colocasse 4 coisas. Ela pediu: vamos colocar 4 objetos dentro do quarto: uma cama, uma mesa, a cadeira e o candeeiro. A primeira coisa, a cama. Cama é lugar de descanso. E eu quero te dizer, pastor, descanse em Deus. Pastora, descanse em Deus. O que está por vir é mais do que vocês pensam. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Todo início tem choro, lágrimas e dores, acusações, olhares e falta de entendimento. Mas quando chegar o tempo de sair entre 4 paredes, as pessoas vão entender o porquê de tudo na vida de vocês. Descansa, descansa no Senhor. Sabe por que tem muitas pessoas com insônia, ansiedade, síndrome do pânico? Porque não sabe descansar em Deus. Nós temos que aprender a deitar na nossa cama e descansar em Deus. Diz que Davi estava fugindo de Saul e ele entra numa caverna e do lado de fora tinha um grande batalhão de soldados para matar Davi. E ele falou o seguinte: eu vou deitar. Tem outra história que é até engraçada, mas não vou contar. Eu vou deitar e vou dormir, porque Deus me faz dormir em segurança. Descansa, irmão. Está falando mal de você? Descansa. Está inventando história? Descansa. Está falando fofoca? Descansa. O fofoqueiro só te promove. O fofoqueiro te leva onde você não conseguiria chegar. Deus usa até o fofoqueiro para te promover. Tem um hino que cantava muito nos encontros: não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Deixa eu ver quantas horas aqui. Segunda, a mesa. A mesa é o lugar que se prepara os banquetes da vitória. Tem restaurantes que cobram 5 a 6 mil reais só para ter lugares privados, onde acontece as maiores negociações do Brasil. É na mesa em que faz negociações. É na mesa é que damos honra. É na mesa também que o Senhor nos honra diante dos inimigos, porque no Salmo 23 diz o seguinte: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Salmo 23, 5. E unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transbordará. Todo mundo quer sentar na mesa com amigo, mas Davi pediu uma mesa diante dos inimigos. Mesa também é lugar de justiça. Mesa também é lugar de tribunal, onde se bate o martelo e Deus te honra. Ele falou: Deus, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Foi justiçado, irmão? Pode ter certeza que Deus vai preparar essa mesa. No lugar da tua desonra, Deus vai te dar dupla honra. No lugar da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Se você está pegando, eu vou te ensinar algo que eu ensino nas outras igrejas. Toda vez que for para você, você vai fazer assim, ó. Peguei! Toda vez que for uma palavra profética, você vai fazer o quê? Isso, tá bom. Quarta, utensílio que ela pediu, coloca uma cadeira também, porque mesa sem cadeira vai comer em pé, né? A cadeira significa respeito, autoridade no nosso ministério, respeito, autoridade na nossa casa. Salmo 113, capítulo 5 ao 8, dá 2 exemplos sobre respeito. Não vai dar para ler, depois vocês leem em casa. Davi assentou na cadeira de Saul porque ele soube respeitar um governo injusto. Já ouviu dizer que Deus tira do ímpio e dá para o justo? Enquanto você dorme, Deus dá.
Tinha uns empresários na nossa igreja que tudo que eles empreendiam dava errado. E por 10 anos eles foram para o discipulado chorar. E eu falava para a minha discípula: um dia você vai dormir e quando você acordar, Deus vai mudar a sua história. E ela disse que enjoava daquela frase que eu falava para ela. Mas todo o final do discipulado, ela em lágrimas, endividados, tudo que colocava feitiçaria não dava certo, colocava outra coisa não dava certo, saía endividado, perdia tudo que tinha. E eu falava para ela: um dia você vai dormir e quando você acordar, Deus vai mudar a sua história. E um dia eles dormiram e na madrugada, um tio do esposo dela, com qual ele trabalhou muitos anos, tinha uma lanchonete muito bem sucedida no centro, tem uma lanchonete muito bem sucedida no centro de Goiânia. E naquela madrugada um assaltante assaltou o tio. Não é uma história bonita, mas foi a forma de Deus honrar eles. E matou o tio dele. A tia já tinha formado os filhos e estava com a vida muito estabilizada. Falou assim: eu não dou conta de cuidar dessa lanchonete. Você sabe dessa lanchonete tudo, você que ajudou seu tio a empreender, a levantar o ponto, a fazer tudo, eu vou te dar essa lanchonete. Irmãos, é uma lanchonete pequena, em frente ao Tribunal de Justiça. Eles estão enriquecendo com uma lanchonete. E toda vez que ela sobe no altar, ela fala: eu não esqueço a palavra que a pastora Ivone falava: um dia você vai dormir e quando você acordar, sua história vai estar mudada. E através dessa lanchonete eles pagavam todas as contas deles. Gente, eles andam de caminhonetona, tem chácara. Deus mudou a vida deles. Se você crer, enquanto você dormir, Deus vai te dar. Deus vai tirar do ímpio e vai dar para o justo. Pega aí, meu irmão, pega aí. Esther, uma menina escondida. Seu nome era Radassa. Significa escondida. Ninguém via ela. Uma menina órfã. Deus pega aquela menina e coloca a sentar no trono de Vasti. Aonde se plantou a desonra, Deus vai tirar o ímpio da desonra e colocar o justo da honra. E o justo vai ser você. Pega aí, meu irmão. Mas Deus nos coloca no lugar de honra por um propósito. Davi foi para cumprir a palavra que ele daria um rei segundo o seu coração. Vasti foi para um propósito de livrar o povo de Deus do extermínio. Esther foi com o propósito de livrar o povo do extermínio. Aonde você estiver, você pode cumprir o seu ministério. Seja na medicina, na administração, que seja na pedagogia, que seja no pastoreio, na liderança, Deus vai te usar por um propósito. A mãe de John Wesley, aos 5 anos, fez uma oração. E ela falou: Senhor, me usa para trazer um avivamento sobre toda a terra. Me usa, Deus. Eu quero ser usada para trazer um avivamento sobre a terra. Deus deu um marido para ela, não um marido exemplar, mas desse casamento ela teve 19 filhos. 9 filhos morreram e ela ficou com 10 filhos. E desses 10 filhos ela teve John Wesley. E John Wesley foi usado por Deus para trazer o avivamento sobre a terra. Talvez não vai ser somente você, mas os seus remanescentes, os seus discípulos e os discípulos dos seus discípulos. Vai ser seus filhos, vai ser seus netos. Deus vai usar a sua geração para trazer um avivamento sobre a terra. É só a gente dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E por último ela falou: coloca o candeeiro, quer dizer uma lamparina. O que significa a lamparina? A luz. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Deus apresentou Jesus no livro de Gênesis, quando ele disse: haja luz. Ele estava falando: olha aqui, meu filho, você que vai brilhar sobre esta terra, sobre esta criação. Quando Deus diz haja luz, ele está falando: quem está como príncipe, como cuidador, é meu filho Jesus. É ele também como nosso Rei dos Reis, Filho do Deus vivo. Jesus foi apresentado no Velho Testamento como a luz, como o cordeiro, como a ovelha. Ele é representado no Velho Testamento como símbolos, mas no Novo Testamento
Jesus é a luz do mundo, e nós também somos a luz do mundo, porque nós somos o reflexo de Jesus sobre essa nação, sobre essa cidade. Nós somos a luz desse mundo. E para mim concluir, só sabe honrar quem é humilde. O humilde frutifica. Irmãos, nós temos que orar a Deus e pedir a Deus que tire de nós toda soberba. Se há algum restígio de soberba no nosso coração, na nossa vida, alguma altivez, nós temos que nos arrepender e prostrar diante do Senhor. E eu vou dizer 4 características de pessoas humildes. A primeira, o humilde está sempre servindo. Não importa se é na cantina ou se é no louvor. Não importa se é pregando ou se é lavando o chão. O humilde, ele não escolhe, porque ele é servo. E o significado de servo é escravo. E o escravo não escolhe o que vai fazer. O escravo serve. Surgiu uma cultura do voluntariado. Eu não quero criticar essa cultura, mas eu amo a cultura de ser serva. Eu amo ser serva, porque o voluntário, o significado de voluntário é aquele que serve quando dá. Mas o servo, ele serve até quando não dá. O próprio apóstolo Paulo fala que ele já estava crucificado, ele era escravo de Cristo. Ele era servo. Se você também der uma pesquisa, quando você colocar servo, vai estar lá servo de Deus vivo. Deus com letra maiúscula, o Deus vivo. Nós somos servos do Deus vivo. A segunda característica, ela não discute. Ela não briga por posição. A pessoa humilde não briga por nenhuma posição. Irmão, se você tem um chamado para pregar, não briga por isso. Quando Deus programar o seu tempo, o próprio Deus vai trabalhar para isso. O próprio Deus vai trabalhar para te colocar em lugar que você não consegue chegar. Meu sonho era ir na conferência ela não, DT, no Diante do Trono. Nossa, todo ano saía ônibus e mais ônibus das igrejas de Goiânia. E toda vez que o ônibus saía eu chorava, porque eu não tinha condições de pagar para ir. E eu ficava assistindo pelo YouTube a conferência DT, Diante do Trono, Ana Paula Valadão. Ai, ela é tão bonitinha, né, gente? Aquela vozinha dela, né? É que a gente ama o povo de Deus, não é idolatria, fanatismo, é amor. Mesmo que a gente não conheça, a gente ama e a gente tenta copiar as coisas boas. E eu falava, ai, meu sonho é conhecer a Igreja Batista Lagoinha, meu Deus do céu, a gente vê aquele telão bonito, né? Mas louvava a Deus por quem podia ir. Eu falava, amém, Deus, guarda as caravanas, guarda as mulheres. E elas chegavam tão felizes, elas chegavam tão maravilhadas. Eu falava, amém, um dia eu vou, um dia eu vou. E o dia que eu fui para ministrar, gente. Olha o que Deus faz na vida da gente. A primeira vez que eu entrei na Igreja Batista Lagoinha, eu entrei como preletora lá dentro. E por 2 anos consecutivos, pode aplaudir Jesus. Tem a pregação lá no YouTube, né? A primeira eu nem sei o que eu preguei não, porque eu fiquei tão emocionada, gente. Quando eu vi aquele telão, quando eu vi aquilo tudo, eu senti tanta presença de Deus que eu nem liguei muito pro esboço, sabe? Eu deixei ser emocionada por Deus, eu me permiti. Se permita às vezes também ser feliz, sair um pouco de ser tão mecânico, tão formal, não é? Eu não tô nem aí, eu vou viver isso aqui que Deus me permitiu. E meus 2 livros, o primeiro lugar que foi lançado foi na Igreja Batista Lagoinha. Deus é maravilhoso. Não que eu estou engrandecendo o lugar, mas eu estou dando honra àquele lugar, porque eles abriram a porta para mim. Dê honra a quem tem honra. Não esqueça as pessoas que te ajudaram. E vou concluir. Essa mulher recebeu 3 frutificação e 3 restituição na vida dela. Eliseu falou para Geazi, seu discípulo, pergunta àquela mulher o que ela precisa. Se ela quer que eu leve o nome dela até o rei, se ela precisa de alguma coisa, porque ela me honrou, eu quero retribuir. Geazi vai até aquela mulher e fala, olha, Eliseu pediu que quer retribuir, o que você precisa? Ela fala, não preciso de nada, eu vivo no meio dos meus. O texto é muito grande, mas você pode ler, está em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 11 ao 17, ela recebe a primeira bênção, que é a frutificação. Aí Geazi era fofoqueiro, né, gente? Ele era o discípulo fofoqueiro. Ele falou assim, ó, para Eliseu, grife Ivone. Ela falou que não precisa de nada, mas eu vou te contar um babado. Já viu que fofoqueiro gosta de falar desse jeito? Vai pro irmão do teu lado, se fofoqueiro tem uma linguagem. Fala para ele, balança ali para ele acordar. Fala, fofoqueiro tem uma linguagem.
Ele vai, menina, você conheceu o bafo, não é? Babado. Ela falou, não precisa de nada, mas deixa eu te contar, Eliseu. O marido dela é velho, talvez nem, ó. Não tem filho. Ela é nova, ela é bonita. E o marido tá velhinho. Ele mandou chamar aquela mulher até a porta. Só até a porta, viu, mulher? Não tá entrando no quarto de homem, não. Até a porta, com muito respeito. E falou, olha, no próximo ano, quando eu vier, você vai estar com um filho no braço. Ela falou, não, meu senhor, não fala isso pra mim não me engana não. Quer dizer, meu marido é velho, né? Talvez não tinha mais vida sexual. Qual foi a primeira restituição? Casamento. Irmão, seja melhor que seu marido. Deixa ele sentir o leão da casa. Não, armou o portal, amor, mas você é demais. Você é o super-homem. Aí tem mulher que fala assim, não fez mais porque é obrigação. Aí ele sente um gatinho murcho. Deixa ele sentir que é o leão da casa, pelo amor de Deus. Elogia esse homem, né? Teve uma vez que o portal da minha casa ficou saltando. Toda vez que eu batia lá com o martelo, trem de goiano, né? De mineiro também. Não prestava. Aí um dia, eu falava pro meu marido, eu também não arrumava. Aí um dia eu pensei, eu vou usar a estratégia da leoa felina, né? Feminina. Aí eu fui lá e coloquei assim a mão no portal, falei, amor, você é tão forte, uma batida de martelo sua, esse portal não vai soltar mais. Nossa, ele foi sentindo. Falei, amor, seus braços são grossos, você é grandão. Ah, meu bem, se você pegar aquele martelo e fazer assim, pá, que vai armar o problema. Ele ficou tão motivado, ele foi lá, pegou, né? O martelo foi só uma, tá. Aí eu falei, meu bem, você é um super-herói. Gente, ele foi trabalhar até assim, ó. Deixa ele sentir o leão da casa, gente. Deixa ele ser homem. Primeira restituição, vida sexual daquela mulher. Segunda restituição, um filho. Filho não se compra. Filho Deus dá. Segunda restituição, rapidamente. A bênção da ressurreição. Passado alguns anos, o menino adoeceu e morreu. É outra pregação, não dá tempo. Já aí no versículo 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 ao 6. Ela manda o servo ir até Eliseu. É uma longa história. Eliseu vem e ressuscita aquele menino. E ali naquela casa houve o milagre da ressurreição. Onde havia morte, veio vida. Quando você honra, mesmo que há morte na sua casa, o decreto de morte é rasgada. E Deus traz vida sobre a sua casa. Deus traz vida sobre o teu corpo. Aonde tinha diagnóstico de morte, Deus traz vida. E a última restituição foi financeira. Passados muitos anos, Eliseu fala para aquela mulher, sai dessa cidade. Vai ter fome na cidade. Ele não sabe se houve uma guerra, o que aconteceu. Ele falou, vai embora. Pega teu filho, já não consta mais o marido, com certeza ele já havia morrido. Vai para bem longe, vai para outra nação, vai para um outro país e fique por lá. E ela ficou por 7 anos. Passados 7 anos, ela soube que naquele lugar as pessoas estavam retornando. Então a guerra, eu coloco guerra, mas não está escrito. Mas pelo andar da história, teologicamente, pode ter sido uma guerra. Ela volta. E quando o país vive uma monarquia, se você sair da sua casa, o governo toma posse daquela casa. Se você sai das suas terras, o governo assume aquelas terras. Geazi já não servia Eliseu, ele estava servindo o rei. E quando aquela mulher chega, o rei fala assim, é essa mulher que o filho dela foi ressuscitado, porque todo mundo gosta de uma história assim extraordinária. Você já viu quando está na rua que tem um acidente e todo mundo sai correndo com o celular para ver quem é que foi acidentado? Diz que tem uma história que tinha aquele tanto de gente no acidente e o cara queria filmar, fazer um vídeo, e ele pegou o celular dele e ficou assim, sai da frente, parente da vítima. E quando chegou perto era um cavalo. Cuidado com os bafos. E Geazi conta toda a história que aconteceu, todos os milagres, como aquela mulher honrou o profeta. Então o rei fala para Geazi, devolve para essa mulher todas as suas terras, todos os seus bens, devolve tudo que ela tinha.
Aquela mulher saiu sem nada e voltou e teve tudo restituído na vida dela. Deus permite que a gente passe por tempos de dificuldade. Quando Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, Ele não estava dizendo que a gente não tinha fardo e nem jugo. Ele estava dizendo que a gente teria, mas que seria leve e suave. Se você quer ter essa restituição na sua vida, eu te chamo para vir aqui na frente e tocar nesse altar. Se você quer viver a restituição na sua vida e frutificar, tanto no seu ministério, nas suas finanças, no princípio de honra, sai do seu lugar. Eu falo que o altar é o melhor lugar de se tocar. O altar é o melhor lugar da gente estar. O altar é o lugar que a gente toca. E você pode tocar nesse altar, porque é no altar que as palavras são liberadas. É no altar que a gente recebe a restituição do Senhor. E que nesta manhã você entenda o princípio da honra. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Agora você fala com Deus: Deus, eu quero te honrar. Eu quero pagar a conta. Eu quero pagar a conta, Senhor. Eu quero pagar a conta do teu reino. A salvação nós não podemos pagar, Jesus pagou por nós. Nenhum preço poderia ser pago, a não ser o preço de sangue, o preço de humilhação e rejeição. E esse preço Jesus já pagou por nós. Lá na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço da salvação. Jesus pagou a conta da honra. Jesus pagou a conta da vida eterna. Tem mais espaço aqui do lado, queridos. Você pode tocar nesse altar como símbolo de fé, como algo profético. Jesus nos honrou pagando a dívida. Jesus nos honrou pagando a conta. Jesus pagou a conta. E você pode dizer: Senhor, eu quero pagar a conta da honra. Eu quero honrar a ti, o teu reino. Eu quero te honrar. Eu quero te honrar, Senhor. Eu quero honrar meus pais, os meus pastores. Eu quero sentar à mesa com meus pais. Eu quero sentar à mesa com a minha liderança. Eu quero fazer a galinha caipira. Eu quero fazer a galinhada. Eu quero fazer um prato, Senhor, que a minha autoridade gosta. E eu quero te dizer: faça enquanto tem vida aí. Faça enquanto há tempo. Honra enquanto tem tempo de honrar. Abraça enquanto tem tempo de abraçar. Beija enquanto tem tempo para beijar. Fala que ama enquanto há tempo para falar. Não seja orgulhoso, porque um orgulhoso não sabe honrar. Aprenda a beijar o seu irmão com beijo santo e dizer a ele: eu te amo em Jesus. Eu amo tua vida, Jesus. Eu quero te honrar. Eu quero te honrar. Para Deus, eu quero ser o homem que paga a conta. Eu quero ser a mulher que paga a conta. Eu quero ser aquele que paga a conta, Senhor. Eu quero viver a cultura da honra dentro da minha casa, dentro da igreja, dentro da sociedade. Eu quero ser aquele que faz a diferença. Eu quero, Senhor, preparar no meu lar uma mesa com 12 cadeiras. Eu quero na minha casa preparar o quarto do profeta. Eu quero na minha casa ter o quarto do profeta. Fala com Deus, Ele vai te honrar. Antes de receber a honra, aprenda a plantar honra, aprenda a semear a honra, aprenda a lançar a semente da honra. Adore ao Senhor. Sonhos que se perderam, dia de festa e agora, lembro tudo que já morreu. Fala, Senhor, eu quero honrar a minha família. Eu não quero mandar flores. Você é burro. Eu quero mandar flores em vida. Em vida. Eu quero mandar flores em vida. Fala com Deus. Ele está nesse lugar.
restituir. Todos águas tranquilas. Deixa Ele te restituir. E enxerga Eu quero que o pastor fique aqui no meio. A pastora está com o bebê. Alguém poderia pegar o bebê da pastora? E eu quero que os pastores fiquem aqui no meio. E você vai aproveitar esse momento de honra para abraçar o seu pastor. Pode fazer um círculo em redor do seu pastor. E não está só entre irmãos, e uns vai abraçando os outros. E os líderes mais próximos já colocam a mão no pastor e já começa a abençoar a vida do pastor e da pastora. Todos vão se achegando como filhos, uma grande família, e começa a interceder pelos seus pastores. Isso, pode colocando a mão neles, vai colocando, e um vai colocando a mão na costa do outro irmão, e começa a orar e dizer: eu amo a vida do meu pastor, eu amo o ministério do meu pastor, eu amo a família pastoral, eu amo o chamado e legado do meu pastor. Oh, ore por eles, clame por eles, interceda por eles. Diga o quanto você ama a sua pastora, o quanto você ama a sua pastora, o quanto você ama eles, o chamado deles. Oh, Jesus! Restitui a cultura da honra nesse lugar. Restitui a cultura da honra. Restitui, restitui. Restitui, Senhor, a cultura da honra. Você pode ir abraçando o seu pastor. Um abraço, depois outro abraço. Dizer: meu pastor, eu quero pagar a conta. Eu quero te honrar. Minha pastora, eu quero te honrar. Conta comigo. Eu quero combater as guerras com você. Pode ir abraçando. Esse é o princípio da honra. Amar a Deus e as pessoas. Amar a Deus e amar aquele que nos colocou na nossa vida. O que já abraçou, solta o pastor, deixa o outro vir. O que já abraçou, solta a pastora, deixa o outro abraçar. Essa é a cultura da honra. Esse é o princípio da honra. Pastor, eu quero compartilhar com você as minhas riquezas, a minha prosperidade, o meu tempo, a minha vida. Os maridos também podem abraçar suas esposas. A esposa pode abraçar. As irmãs da cantina vem abraçar a pastora. Que linda, meninas. Que lindo esse momento. Oh, Jesus, obrigada, Jesus, por esse momento de honra. Obrigado, Jesus, por esse momento de honra. Pode abraçar seu líder, seu discipulador. Eu também quero pagar a conta. Eu quero te amar, eu quero servir. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quebra-me quantas vezes quiser. Preciso
sua esposa, ao seu marido. Diga o quanto você o ama. Há uma atmosfera de poder nesse lugar. Há uma atmosfera de poder, de honra. Há uma atmosfera de honra nesse lugar. É tua honra. É tua honra. Oh, Jesus! Nós chamamos. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Abraça teu irmão. Abraça tua irmã. Diga, eu quero te servir. Eu quero te servir. Eu quero te servir. Eu quero pagar a conta. É o novo tempo da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Nós te louvamos, Deus. Bendizemos o teu nome. É um novo tempo, irmão. A sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério, a igreja evangélica, Ministério Vinho Novo em Brasileia. É um novo tempo a Brasileia e Caçolândia também, no nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Quantos foram abençoados aqui, diga amém, irmãos. Que coisa poderosa. Quantas pessoas poderiam estar aqui para receber? É algo muito poderoso, irmãos, essas pérolas. Mas nós que estamos aqui, nós vamos alcançar todas elas em nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Irmãos queridos, vamos já concluir para amanhã à noite, às 19 horas, estamos aqui. Pastor, mas a pastora vão estar aqui nos abençoando esses dias. Como nós temos sido abençoados, meu Deus, tremendo, né? Mas ali fora também, a cantina, tem um almoço ali, né? Tudo que você, que nem o Cleito falou ontem, tudo que você usar na cantina vai investir nessa grande conferência de dupla honra em nome do Senhor Jesus, amém? Abençoe as mãos, vamos orar. Pai, muito obrigado, meu Deus, por essas pérolas que está sendo liberado ao Ministério Vinho Novo aqui em Brasileia. Nós vamos levar isso da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, dos nossos princípios, nas nossas células, no nosso dia a dia, na nossa empresa, microempresa, em todas as áreas. Essas pérolas, elas vão nos acompanhar todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós vamos experimentar a verdadeira dupla honra, Senhor. Nós vamos experimentar isso, e isso vai tomar Brasileia e Caçolândia, o nosso Acre. Essa dupla honra, você vai experimentar coisas que teus olhos não viram, teu ouvido não ouviu. Tudo aquilo que Deus vai fazer. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de você sair, abraça o Espírito Santo assim. Diga: Espírito Santo, muito obrigado, porque a partir de hoje é um divisor na minha vida em nome do Senhor.
Aplaude o rei, porque o rei merece. Que Deus te